Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, o programa Opinião. Cá estamos nós. Hoje é dia já 6 de novembro. Rapaz, foi um sobrinho meu, ontem fez aniversário, nem lembrei, um afilhado meu. E a gente vai esquecendo, assim, daqui a pouco é filho, daqui a pouco é esposa. Eu não tenho esposa ainda, mas não se esquecer, o aniversário da esposa é divórcio na certa, né? Mas olha só, muito boa noite estar com você aqui, ter você em nossa companhia. O programa Opinião está ao vivo. E para mais informações, não é? E tem muitas informações hoje. Nós nem agendamos entrevista ao vivo aqui para a gente, Lorenberg, eu e você, a gente debater alguns assuntos que estão aí na lide, no dia a dia aqui, especialmente da comunidade cuiabana, do povo cuiabano, né? E mato-grossense como um todo. Satisfação em ter você aqui, o programa Opinião só está começando. Vamos falar de secretariado do prefeito eleito, vamos falar de Câmara Municipal, vamos falar do governo do estado, enfim, tem muita coisa para a gente abordar no programa Opinião, que só está começando. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Você sabe que dia que é hoje? Além de ser dia 6, hoje é dia do livro. E eu estou falando para uma pessoa que só ele escreveu 21 livros. Publicados, né? Tem 21 livros publicados. E eu queria usar um pedacinho deste programa para dizer isso, da importância que é e que tem o livro na vida das pessoas. O livro, ele é a porta mais escancarada para o desenvolvimento humano, para o bem-estar, para a intelectualidade, para o desbravamento da vida, das coisas da vida, para o desbloqueio das coisas da vida. Enfim, o livro, independente do seu segmento, ele vai lhe proporcionar a doce e maravilhosa sensação de voar. Quando você lê, você dá simplesmente asas à sua imaginação, além de enriquecer muito o seu vocabulário, os seus conhecimentos. Você sabe que a caixinha que nós temos aqui na cabeça, a cabeça da gente, na minha opinião, de forma metafórica falando, é cheia de caixinhas assim, cheia de gavetinhas assim, muitos milhões de gavetinhas ali dentro ali. Tudo que você absorve, você vai colocando ali. Isso chama-se armazenamento de conhecimento. É o chamado HD, para quem mexe com tecnologia, só que nosso HD é milhões de vezes maior do que qualquer tecnologia. E o livro traz isso, o livro traz essa opção, essa maravilha de possibilidade que é você se inteirar com tudo, né? Mesmo que você não concorde com o que está lendo, você vai dar asas assim, e isso vai facilitar tanta coisa na sua vida, trazer conhecimento. E o conhecimento liberta, né? Ele faz com que você seja realmente livre, dono de si, e que você conquiste os seus desejos, os sonhos. Olha aí os maiores do mundo, não é? Pensadores aí, onde eles chegaram. Foi com base na leitura. Então, eu só fiz questão de estender sobre isso porque o livro serve não é para ser colocado na estante como enfeite, não. Tem gente que coloca livro como encalço de alguma coisa lá, de algum móvel. Isso aqui está muito baixo, eu vou colocar um livro aqui para ficar na altura. Nada disso, o livro é para ler, né? E aqui tem um rapaz que já escreveu 21 livros, e que... 20 ou 21? 20. 20, né? Já estou adiantando aqui, ele vai escrever logo o próximo. E o fato é que o Lorenberg, além de também fazer parte da Academia Mato Grossense de Letras, né? É um adorador de leitura, né?
eu falei alguma bobagem aqui, Lorenberg. Eu tenho essa concepção do livro. O livro é como se fosse uma senha para o conhecimento universal. Paulo, eu assino embaixo, concordo em gênero, número e grau com tudo que você falou. Tudo. E aí, o que eu devo acrescentar? Quase nada, porque você já falou tudo. A leitura, amigos, possibilita aquilo que você falou, a imaginação, a criatividade. A criatividade, amigos. Você não é criativo sem a leitura. E a gente está falando exclusivamente a leitura de livros, de texto. Porque a leitura é muito mais ampla do que a leitura de texto e livro. Quando eu estou assistindo a um filme, eu faço uma leitura daquele filme que eu estou assistindo. Quando eu estou assistindo uma peça de teatro, eu faço uma leitura. Portanto, a leitura está presente na nossa vida por completo. Mas o Paulo realçou bem a questão do livro, e que eu concordo. Eu vou acrescentar só um detalhe. O Paulo falou, você lê tudo, ainda que não concorde com aquilo que você está lendo. Eu vou sugerir ao amigo, eu sempre fiz isso, tanto para meus alunos, como para meus amigos, para os meus filhos, para todo mundo que me pergunta. Se você leu bastante e tem um conhecimento sobre uma determinada coisa, passe a ler todas as pessoas que discutem ou que falam contrário ao que você pensa. Você ganha muito mais ler quem pensa diferente de você do que quem pensa igual a você. Por uma razão muito simples. Vou dar um exemplo. Imaginemos que o amigo é contra o BRT em Cuiabá. Vai imaginar isso. Ele leu tudo, ele leu o planejamento, leu tudo. E aí ele passa a ser a favor do BRT em Cuiabá. Caramba, mas você, me perdoe a palavra caramba, mas se você quiser mais conhecimento sobre a questão do BRT, você não tem que ler alguém que pensa e que tem o mesmo posicionamento seu. Você tem que ler alguém que discorda do BRT por inteiro. Você tem tudo a aprender com ele. Ah, mas você vai mudar de opinião? Não, amigos. Você vai encontrar brechas na sua opinião que pode ser preenchida ao deparar com alguém que pensa diferente de você. Eu sempre fiz isso na minha vida. Eu não estou falando por falar. Eu sempre faço isso em todo momento da minha vida. E a leitura não enriquece ninguém. Eu não tenho um patrimônio exorbitante, não. Mas o patrimônio que eu tenho é outra coisa muito diferente. É a cultura, é o saber, é o conhecimento. Eu me lembro como hoje, Paulo, a minha mãe nunca frequentou uma sala de aula. Nunca foi à escola, porque nunca teve a oportunidade de ir. Mas tinha uma sabedoria extraordinária. Sabe o que ela fazia, amigo, quando eu era criança? Ela ia na casa dos vizinhos, como nós não tínhamos dinheiro para comprar nada, ia na casa dos vizinhos pedindo coisa para ler. Era pedaço de jornal, aquela revista Sétimo Céu, que é de novela, né? Tudo isso ela pegava, aqueles bolsilivros, ela pegava tudo aquilo, emprestado, dava para ela, e ela trazia tudo aquilo. E aí ela escolhia um para eu ler. Depois que eu terminava de ler, ela me cobrava a leitura daquilo que eu estava lendo. Olha a sabedoria. Foi a minha primeira grande professora, amigos. Não sabia diferenciar o O do A. Era a primeira professora. No dia que ela entendeu que eu aprendi a ler, veja, não é pronunciar palavras. Aprender a ler é interpretar o que você acabou de ler. Isso é ler. Isso é leitura. Quando ela me cobrou a leitura de um determinado texto, eu lembro como hoje. E eu fico emocionado exatamente por isso. Eu li para ela, e depois eu ia falar para ela o que eu havia entendido. E quando ela percebeu que eu sabia ler, Paulo, ela chorou. Não imagino. Ela chorou. Ela falou, meu filho, a única frase que ela conseguiu falar, meu filho, você que quando não sabia ler era complicado, imagine agora que você sabe. Ninguém te segura mais. Ela tinha razão, isso é muito complicado, né? Entendeu, amigo? Só esse ano, para finalizar, só esse ano, eu já li 40 livros de ficção. Eu não coloco no meu rol de leitura livro científico. Livro científico é para fora. Eu já li mais de 20 livros científicos. Mas só esse ano, 40 livros de ficção. Eu estou lendo hoje 8 livros.
de uma vez só. Como é que você faz para fazer isso, rapaz? 8 livros? Assim, 8 livros de ficção eu estou lendo de uma vez você só. disciplina tudo, assim, fala assim, ó, Tudo, agora é hora, tudo. agora é hora Eu tenho anotado tudo na minha mesinha lá. Tem 3 livros que estão no meu computador que eu estou lendo, que são belíssimos. Então, amigos, a leitura enriquece qualquer pessoa. Só o fato de você não ser enganado com facilidade já é um ganho extraordinário. É, concordo. E aí você vem com aquele argumento assim, Paulo, esse negócio falou para mim de colocar livro para servir de, como é que fala, que eu falei agora há pouco? Servir de encalço, não de... Para sustentar a estante, para levantar a estante. Para levantar a estante. Aí o cara vai falar, não, Paulo, não tem mais disso, hoje é tudo e-book, né? É tudo online, né? Tem livro online, tem de fato. Mas que seja online. Eu prefiro ainda o livro de... Eu acho que isso é, além de ser bonito, né? Uma coisa romântica, uma coisa assim. Não romântica no sentido do romantismo. No papel tem um cheiro, né, Paulo? E é uma coisa tem, bonita, é um assim. Eu lembro que uma vez eu estava lendo um dos primeiros livros que eu me interessei mesmo assim, chamava-se Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. O Marcelo Rubens Paiva, ele é cadeirante hoje, né? Ele conta a história, dentre outros, não vou dar o contexto todo do filme, né? No spoiler. Mas eu recomendo Feliz Ano Velho, na verdade, não do Adeus Ano Velho. Feliz Ano Velho. Feliz Ano Velho. Você encontra nos sebos da vida aí, ou até na Amazon, ou procura por Marcelo Rubens Paiva. Ele conta a história dele, aconteceu com ele ali, né, naquela fatídico final de um ano lá no Réveillon. Ele foi dar uma... A gente ri hoje, né, mas ele foi dar um mergulho numa piscina, a piscina não tinha água. Aí foi quando, inclusive, ele rompeu a coluna aqui, né, e para sempre. Hoje ele é cadeirante em função disso. Mas ele contextualiza uma história de vida e conta as histórias dele, assim, mas de uma forma muito literária, muito bonita, agradável, para quem não gosta muito daquela coisa rebuscada, um tipo Machado de Assis. Eu acho perda de tempo você não gostar de não ter paciência para ler Machado de Assis, porque... Paulo, é muito rebuscado, é uma linguagem. Mas se você conseguir pegar gosto ali, não demora para pegar gosto, não. Você vai longe. Mas não precisa, desculpa, Paulo, eu interferir, mas não precisa você ler o romance do Machado de Assis. Começa pelos contos. O Machado de Assis tem cada conto belíssimo, amigos. E um deles que eu sou apaixonado, já li umas 10 vezes o conto, chamado O Espelho. É simplesmente fabuloso. Isso não li ainda, não. Espelho. É extraordinário. 4 ou 5 pessoas, não vou contar tudo, não, 4 ou 5 pessoas estavam no Rio de Janeiro. Eu esqueci o nome do bairro lá, aquele bairro que você, em cima do morro, você vê tudo ali. E eles conversando, falando sobre a consciência, o inconsciente, falando sobre a natureza humana. É algo simplesmente belíssimo. Uma linguagem mais fácil. É melhor você começar pelo um conto. E outra coisa, Paulo, vamos imaginar que o amigo telespectador, já que nós estamos falando, não tenha paciência para ler. Não queira ler de uma vez só. Eu sempre brinco com isso e falo sério. Imagine você, amigos, que tem 150 quilos, é gordo, 150 quilos. E o médico fala para você o seguinte, você tem que fechar a boca e caminhar 15 quilômetros por dia. É claro e evidente, amigo, que você não vai caminhar 15 quilômetros por dia pesando 150 quilos. O que você vai fazer? Você anda 10 metros hoje, 20 metros amanhã, 30 metros depois, e assim vai crescendo, paulatinamente, até chegar a 15 quilômetros por dia. O livro é a mesma coisa. Se você não tem paciência, pega o primeiro parágrafo só. Lê o primeiro parágrafo, vai embora. E cuidado com onde que você está lendo. Se você deitar no sofá ou deitar na cama para ler, você está convidando para ter um sono e uma bela... Ou com algum aparelho ligado, TV ou som. Não, você tem que desligar e se compenetrar naquilo ali, né? Você lê um parágrafo, depois 2 parágrafos, depois 3 parágrafos, até você familiarizar, porque convenhamos, eu falo isso também com naturalidade, leitura cansa, dá uma dor na bunda. Me perdoa a expressão, mas é isso mesmo.
É isso mesmo. Dá uma dor na coluna e você tem sono. Então, para evitar isso, não fica firme no negócio. Lê só um pedacinho, depois você vai passear, Paulatinamente vai você vai se acostumando. Vai acostumando. Eu estou lendo agora, por exemplo, eu estava muito curioso, né, e estou, porque esse livro me permite, não é, não precisa, porque eu sou meio, esqueço muito rápido. Se eu começar a ler um romance e aí eu ficar muito tempo sem ler a próxima, paro hoje, aí eu começo a ler depois, aí depois eu tenho que reler pelo menos as últimas 5 páginas para entender o contexto, para dar um link, fazer um link. Mas eu estou lendo agora Provérbios de Salomão. Eu tenho muita curiosidade, eu sou muito fã de Salomão, muito, assim, da história bíblica, né, propriamente. E Salomão foi o homem mais rico do mundo na ocasião. E aí tem um livrinho que é fininho, chamado Provérbios de Salomão. Vale a pena comprar, tem em qualquer livraria aí você vai achar. E dá umas dicas importantíssimas, mexe um pouco com a nossa quietude, né? Você que é muito quieto, assim, que não, de repente dá um up. Nós gastamos aí mais de 15 minutos, 10 minutos aí falando de livro, mas eu acho que vale a pena falar isso. Falar do livro, o Senhor, Sua Excelência, o livro, permita-se ler. Não é? Só mais um adendozinho aqui, eu lembro que quando meu filho Pedro, que hoje tem 18, mas quando estava com seus 6, 7, assim, eu comprava gibizinhos, não é? Ele da Turma da Mônica, ele gostava muito do Cebolinha e do Chico Bento. Eu comprava os mais grossinhos, vamos chamar assim, de espessura maior, e dava para ele, assim, eu dava uma de migué para ele, falei, filho, é para ler e entender tudo, e depois eu resumo da história. Eram várias histórias, né, historinhas, eu falava para ele assim, e aí, porque eu comecei a pedir isso para ele, o resumo, porque ele lia muito rápido. Eu comprava 2, 3 gibis para ele, no prazo de 1 hora já tinha lido tudo, assim, apesar das historinhas serem curtas. Aí eu comecei a perguntar para ele sobre isso. E não é que... Só que para isso eu tinha que depois ler, né? Ou eu liria antes, né? Para saber, para cobrar dele, para pegar ele no pulo. Né? E ele batia tudo certinho, as histórias. O resumo que ele fazia para mim, sabe? Não, rapaz, isso aqui é assim, 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 assim. Rapaz, pensa, eu lembrei da lágrima da sua mãe, quando você leu, é a mesma coisa eu, babando de orgulho de filho, quando estava começando a ler. E era começo, né? Então, por isso que eu acho importante você incentivar seu filho a ler, independente do que seja. E se não gosta de ter paciência para ler livros mais rebuscados, os gibizinhos, por exemplo, eles são uma alternativa aí muito melhor do que deixar ele de frente com televisão o dia inteiro ou com celular aí vendo coisas que a gente nem sabe o que. Dada a dica, Lorenberg, antes de ir para o intervalo comercial, eu duvido que você se lembre do seu último livro, o nome dele. Eu pergunto para o Lorenberg sempre, sabe por que ele não lembra assim com facilidade? Porque é muito longo o nome. Eu não sei o que, das ruas, não sei de onde. Mas o Lorenberg tem, além de... Esse foi... Então, quantos romances dos 20? Esse é o 10º livro, romance, e o 20º livro. Tá, daqui a pouquinho. Porque eu não paro de escrever, né, amigos? Se você me perguntar qual foi o meu texto de domingo atrasado, eu não saberei. Além do que o Lorenberg é articulista, ele publica todo domingo na Gazeta, né? Na Gazeta. No jornal A Gazeta tem sempre um artigo do glorioso Lorenberg Alves. Nós vamos para o intervalo comercial, tem vídeos para falar aqui, vamos falar de política, tem o Abílio, o prefeito, tem muita coisa acontecendo aí no nosso cenário, nosso celeiro. Aguarda um instantinho só que a gente volta falando aí, por exemplo, da ida do Abílio lá na Câmara, tem um quiproquozinho lá já com os vereadores, quanto à questão da mesa diretora. A gente vai abordar esse assunto daqui a pouco com vídeos, inclusive, mostrando aí essa polêmica que já se instala entre a
Executivo e o atual Legislativo. Volto no instante. Ok, estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião aqui na TV Pantanal, canal 22. Quero mandar um beijo para a Edileuza, do Pedra 90. A Valquíria, que também não é bem do Pedra 90, a Valquíria, ela é do São Sebastião, fica ali pertinho. Obrigado, viu, pelo carinho da audiência de vocês aqui conosco no programa Opinião. Abraço para o Valdir, que é filho do Valdecir, que eles sempre acompanham o programa. Hoje, inclusive, já mandaram aqui no grupo, aqui eles acompanham o programa direto lá do Parque Cuiabá ou Jardim Cuiabá? Parque Cuiabá. Obrigado a vocês também aí, viu, do Parque Cuiabá. Tem uma outra também, uma outra participação aqui que eu tinha que falar, rapaz, que eu estava... A Ana Rosa do CPA 1. Ela é a esposa do Rafael. Rafael, que é um construtor, né? Ele não é só pedreiro, não. Ele é construtor, encanador e tudo mais. E também está acompanhando o programa Opinião. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vamos ao Gazeta Digital. www.gazetadigital.com.br. O prefeito eleito Abílio Brunini, do PL, visitou a Assembleia Legislativa, a LMT, nesta quarta-feira, dia 6, para pedir a cada um dos 24 deputados a destinação de 5 milhões de reais em emendas parlamentares para asfaltamento de Cuiabá. 5 milhões de reais cada um para asfaltamento aí de Cuiabá. Segundo o Abílio, o pedido ocorre porque muitos parlamentares prometeram a verba caso o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, que é do União Brasil, vencesse a disputa. Todos lembram que o Botelho foi candidato e não passou para o segundo turno, inclusive, né? Aí diz assim, abre aspas, durante o período eleitoral, muito foi dito que os deputados estaduais mandariam emendas para Cuiabá se um determinado candidato a prefeito ganhasse a eleição, para que ele pudesse asfaltar Cuiabá 100%. Hoje, eu vim, inclusive, vestido a caráter para entrar no plenário e pedir a cada um desses deputados a contribuição dos 5 milhões de reais de emenda de cada um deles para que a gente possa fazer a pavimentação asfáltica de Cuiabá, disse o Abílio ao chegar à Assembleia Legislativa nesta quarta, dia 6. Questionado se estaria encampando a proposta que Botelho tinha feito lá no primeiro turno, o Abílio afirmou apenas que o asfaltamento da capital seria ótimo para a população. Abre aspas. Se a proposta é do candidato A, B ou C, não importa. O importante é que os deputados destinem esses recursos, fecha aspas, destacou o Abílio. Já já a gente vai abordar essa questão aqui, só que tem uma outra aqui que a Caroline colocou. A Caroline tá também aqui, né? Ela colocou aqui, olha só. Essa aqui também sobre o secretariado, né? Ah, tá. O Abílio, que a gente falou aqui, o prefeito eleito aqui de Cuiabá, prefeito atual é deputado federal, atualmente é deputado federal, né, o Abílio. Ele definiu os nomes aí da equipe de transição nesta quarta-feira. Os trabalhos serão conduzidos pelo ex-secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, o Jefferson Neves, e também contará
com o trabalho dos futuros secretários da nova gestão. Aspas, em cumprimento ao estabelecido pela legislação, o prefeito eleito de Cuiabá, Abílio Brunini, vem por meio desta indicar aí os membros abaixo relacionados para comporem a comissão de transição de mandato. Esta comissão tem como objetivo colaborar no processo de transmissão de informações, assegurando então a continuidade administrativa e transparência no início da nova gestão, fecha aspas, cita aí este documento. Agora cabe, nesse contexto, cabe ao prefeito Emanuel Pinheiro do MDB formalizar um decreto com a equipe para passar aí ao futuro gestor dados detalhados do município referente aí às políticas públicas da administração, né? As políticas públicas em andamento, no caso, finanças públicas e outros itens de interesse da administração pública. Tá, o detalhe, portanto, aí. Tem aqui, eu não vou seguir com a matéria, mas tem os nomes que a Caroline colocou aqui. Tem aqui, olha, por exemplo, o Danilo Gaiva. Aliás, antes do Danilo Gaiva, tem a Ana Carla Costa. O nome dela, eu não sabia que esse nome completo, não. A minha amiga Ana Carla Costa. Ana Carla Taide Aires Costa Perdigão. Ela é da comunicação social, jornalista, deverá chefiar SECOM lá da gestão do Abílio. Também Danilo Gaiva Magalhães dos Santos, o Everson da Silva Jesus, esse é o Johnny Everson, graduação de comunicação social, pós-graduação de gestão pública, comunicação pública, MBA, e tem também o Jefferson Carvalho Neves, que a gente citou aqui agora há pouco, que é esposo, inclusive, lá da Michele Alencar. A formação dele ele é profissional da educação física. O José Afonso Porto Carreiro, não é? A formação dele é arquiteto. Tem também Jucimeire Dias Luiz Falcão, formação, especialização em gestão estratégica no serviço público. Doutora Lucelena Barbosa Sampaio, a formação dela é médica com especialização em pediatria e homeopatia. Deverá ser a secretária, já foi anunciada inclusive que será a secretária de saúde. Tem também o Murilo Bianchini, que é formado em Direito, né? Não, ele é bacharel em Ciências Políticas, o Murilo. Aí segue com o Nivaldo de Almeida Carvalho Júnior, como você vê aí, ó. A formação dele é na área da economia. Rafael Alvarez Paulino Lacovati, a formação é Direito, Aeronáutica, Ciências Contábeis, enfim. E também tem pós-graduação aí em Direito Eleitoral. Para encerrar, tem também esses nomes aí do Valdinir Piazza Topanotti, formação dele é Arquitetura e Urbanismo. E, por fim, tem também aqui o William Leite de Campos, e não colocou aqui, o William, no caso, a formação dele é em Direito. Não colocou aqui a Vânia, que é a vice-prefeita, que será a secretária de Assistência Social. Mas isso aqui é a equipe de transição. O Lorenberg, o que você acha, primeiro, desses nomes aqui
E qual a sua expectativa em relação a esse processo de transição aí? Paulo e amigo telespectador, veja, todo governante ou que vai assumir a chefia do executivo precisa, sim, de conhecer o mínimo a respeito da administração pública. No caso aqui, o prefeito Abílio precisa conhecer, sim, o mínimo da administração pública. É claro e evidente que muita coisa não é passado para a equipe de transição, até por uma série de razões. Não é porque alguém quer esconder aqui ou ali, não é nada disso. É que não dá tempo para passar tudo. Mas o mínimo que se tem já é o bastante para dar o pontapé inicial. Já imaginou, amigos, que o prefeito assume o cargo, Paulo, sem nenhum conhecimento da administração pública, sem nada? Ele vai ficar perdido nos primeiros dias. Aí ele precisa trazer alguém que possa estar ajudando a encontrar um caminho correto. O mesmo secretário, alguém foi colocado como secretário e não tem conhecimento nenhum sobre o que está ocorrendo na sua secretaria. Então, essa equipe de transição está exatamente para esse papel, para pegar todos os dados possíveis da administração atual, que passa para essa equipe de transição. Por isso o tamanho da equipe é grande, não é por pastas, não. É um grupo de trabalho que vai organizar o trabalho a partir de todos os dados que receberam. Isso é bom, amigos. É muito bom, sim, para cada um deles. Assim, tanto é bom para quem vai assumir nessa lista aí, só que eu contei, deve ter uns 3 secretários já indicados pelo prefeito Abílio. O Porto Carreiro é um deles, que será secretário, já foi indicado, o prefeito eleito já indicou 6 nomes para compor o seu secretariado. Ele indicou a Ana Carla para a comunicação, a Lúcia Helena para a saúde, o Porto Carreiro... Eu não me lembro bem os nomes de todos os 6, mas foram 6... Porto Carreiro para qual pasta mesmo? Eu não me lembro, mas o Porto Carreiro foi indicado. Foi indicado também. A Vânia, a vice para a área da assistência social. Tem alguns nomes também que ele já definiu aí. Mas, enfim, concluiu o assunto? Concluiu. Sim, porque é importante, amigos, é importante para todo gestor. Eu sempre vou lembrar isso, aquela primeira pergunta que eu fiz. Imagine você foi eleito prefeito ou governador, qualquer um gestor, e vai sentar na cadeira, mas o que funciona aqui? Como funciona? O que está em andamento? Porque tem muita coisa que está em andamento da gestão atual que não será possível terminar. Agora, sim, Lorenberg, ainda tem a ver também com transição, porque, assim, o Abílio, prefeito eleito, ele está se mobilizando. Muita gente está vendo como ironia, como provocação, não é? A ida dele lá na Assembleia Legislativa, não é? Ele foi pertinente quanto ao que havia de promessa, entre aspas, lá de boa parte dos parlamentares em termos de emendas para uma suposta, uma hipotética gestão de Eduardo Botelho, plano que naufragou ainda no primeiro turno. E aí, ele foi com a seguinte tese, né? Aí, por isso que eu falo de ironia, que muita gente está chamando de ironia e eu acho que não é. Com o seguinte argumento: gente, o prefeito não vai ser o Botelho, serei eu, mas a Cuiabá continua sendo a mesma, né? E seria justo que vocês destinassem as emendas aqui para o município de Cuiabá. Vamos pegar por baixo, vou fazer um cálculo de padeira, uma continha de padeira aqui, 5 milhões vezes 10, 50 milhões, vezes 20, 100 milhões, mais 4, né, 120 milhões por aí. Quer dizer, isso contribuiria bastante com a pavimentação aqui de Cuiabá, né? O que você acha dessa ida dele lá ao parlamento? Veja, amigo, ser prefeito não é apenas sentar no seu gabinete e ficar sentado 24 horas por dia. Aliás, nós já tivemos um prefeito assim, que ele ficava o dia todo sentado e dormindo no gabinete. Não vou citar o nome porque pode ocorrer que tem gente da família, mas nós tivemos prefeito desta forma. Então o prefeito não é aquele que fica sentado.
esperando. Não, o prefeito é aquele também que corre atrás de emendas parlamentares, amigos. E ele fez certo. A meu juízo, ele faz certo. Correu atrás da Assembleia Legislativa para conversar com os parlamentares, com os deputados. É claro e evidente que nem todos os 24 parlamentares irão destinar as emendas, porque tem um outro detalhe, amigos. Veja, a emenda é colocada agora, no que foi aprovado no orçamento, para ser pago no ano que vem. Não é em janeiro, não é em fevereiro, durante o ano que vem. E aí a disposição fica à disposição do governador do estado. É ele que libera as emendas. Pode ocorrer que daqui até julho, no ano que vem, não tenha as emendas liberadas. Mas como se trata deste ano, tem muitos parlamentares que já fecharam com outras prefeituras. Mas ele deu viagem perdida? Não, amigos, tem um ano que vem. Veja, tem um ano que vem. Aqueles parlamentares que, tem por uma mais razão... 4 anos pela frente. Por alguma razão, aqueles parlamentares que não puderem colocar na emenda neste ano para ser pago no ano que vem, pode ser feita no ano que vem para ser pago em 2026. É assim a lógica, está certo, tem que correr atrás mesmo. Até porque a prefeitura não tem dinheiro, muito dinheiro, para fazer todas as obras que foram prometidas ou que sequer ainda não terminaram. Bom, é isso aí. O Abílio está mexendo aí. Eu acho que assim, não entendam como provocação, não entendam como afrontamento. Alguns jornalistas, inclusive lá na Assembleia, tentaram puxar, é porque eu botei ele. Nada a ver. Então, vamos deixar a política de lado, essa coisa do rusga-rusga. E o Lourenberg falou uma coisa assim, não é todo mundo que vai mandar emenda para Cuiabá, não é? Eu acho que deveria, mas eu acho difícil visualizar ou vislumbrar se um Lúdio, por exemplo, nesse caso aí, não é? Ou um Barranco, ou algum adversário político, que eu acho que deveria mandar também, porque não é para o Abílio. Né? E, aliás, o prefeito, é bom que se entenda, ou o governador, ou o chefe de executivo, ele não destina, o dinheiro não vai para, nesse caso, não vai para o Abílio, não vai para o prefeito. Nesse caso, se forem emendas lá da Assembleia, o executivo estadual executará a obra indicada por aquele parlamentar, aonde for, no caso do município, né? Por exemplo, o deputado lá qualquer lá, Faisal, meus 5 milhões lá vai para asfaltar. E aí já carimba onde vai o executivo, tendo a boa vontade de fazê-lo, vai executar lá a obra. E assim por aí em diante, né? Porque muitas vezes fica a impressão de que o dinheiro ou vai para o parlamentar que tem a emenda, ou vai para o prefeito, não é? Fazer isso, usar o dinheiro lá. Alguns até tentam usar para outros fins, assim, só que sempre, geralmente, tem dado problema aí na hora de prestar contas. Eu vou ali para o intervalo comercial, a gente volta com vídeos, com imagens sobre aí essa polêmica lá na Câmara Municipal. Um instante só. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, aonde quer que você esteja. Ou aqui no canal 22, em qualquer canto, não é? Acompanhando a gente pela TV Pantanal, ou ainda pelo www.gazeta Digital e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Dá um clique lá na sua página no Face, digita lá no campo de busca TV Pantanal 22 HD e a gente está ao vivo aí para o mundo inteiro, inclusive lá para os Estados Unidos, lá para o Donald Trump, que hoje foi eleito, né, conforme a apuração lá, foi eleito mais uma vez presidente dos Estados Unidos da América, o Donald Trump. Tem um vídeo aqui, rapaz, eu estava comentando o Abílio, nós estávamos falando sobre o prefeito eleito Abílio, ele foi lá na Câmara. Tem um quiprocó aí que o prefeito eleito, o Abílio, ele disse hoje pela manhã, lá na Assembleia Legislativa, que não vai ceder à pressão
e não vai deixar que a presidência da Câmara de Cuiabá seja tocada por pessoas ligadas ao presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho. E também não vai deixar que sejam pessoas ligadas ao Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura, e também ao Comando Vermelho. Olha que afirmação forte essa, e acompanhe. Tem um vídeo aí para você ver. Nessa questão da mesa, havia uma certa faca do pescoço do prefeito. O que seria isso? O senhor pode detalhar melhor? Posso detalhar sim. Eles estão já fazendo, a conversa que me trazem é que já estão nomeando alguns cargos na Prefeitura de Cuiabá, na gestão do Emanuel, e eles sonham continuar na mesa, ter a mesa no caso, para segurar esses cargos. Imagina, eles com o presidente da Câmara, eles falarem para o Abílio que se ele romper o contrato de determinada empresa, o projeto não passa. Se eu romper o contrato com determinadas pessoas que são das indicações deles, que estão acontecendo agora nesse momento, os projetos não passam. Eles querem segurar as propostas e projetos do Executivo no Legislativo para impedir que a gente consiga avanços no projeto do Executivo, focado em manter os contratos, os acordos, os negócios deles em relação à Prefeitura de Cuiabá. Eu já deixo de antemão. Ao assumir a Prefeitura, com eles na mesa ou não, eu vou romper sim os contratos que eles estão fazendo agora. E as contratações que o Emanuel está fazendo agora, inclusive de cabos eleitorais deles, eu vou mandar embora sim, independente de fechar acordo na mesa ou não. Se eles ganharem a mesa, vai ser guerra e nós vamos enfrentar a guerra. Porque eu não vou entregar a mesa para Comando, não vou entregar a mesa para Fávaro, não vou entregar a mesa para Botelho, não vou entregar a mesa para nenhum desses grupos não. Se tiver que enfrentar, nós vamos enfrentar. O senhor disse, não vou entregar a mesa para o Comando, o senhor quer dizer a facção Comando Vermelho? Olha lá, tem um vereador na Polícia Federal respondendo sobre isso, não tem? Vai lá ver. Não vou entregar a mesa. Eu deixei claro, não vou entregar a mesa para o Comando, não vou entregar a mesa para Fávaro, não vou entregar a mesa para Botelho. E se tiver que lutar pela Câmara Municipal e defender a Câmara Municipal, eu vou lutar e vou defender. E se não quiser o nome da Paula, quiser o nome da Michele, quiser o nome da Maísa, quiser o nome de qualquer pessoa que estiver lá, a gente está junto para construir o nome de uma pessoa que vai defender o interesse do Poder Legislativo, vai defender o interesse de Cuiabá. Nós não vamos ceder à pressão, nós não vamos aceitar a faca no pescoço, nós não vamos fazer negociação com aqueles que estão do lado errado do jogo. Forte essa declaração do Abílio. Eu parto sempre do princípio, sempre tive essa opinião de que o Executivo não deva, ou deve se, não deve, na verdade não deve se meter ali no Legislativo, né? Porque são independentes e tal. Os argumentos, entretanto, do Abílio parecem muito fortes e ao dizer tudo que ele disse aí, suponho, eu não posso dizer com convicção, suponho que ele deve ter informação privilegiada, se não provas propriamente, porque isso é forte, não é? Mas o fato é que ele já está dando sinal mais claro do que isso, não tem como, né? De que ele vai, sim, acompanhar de perto todo esse processo lá. Lorenberg, sua opinião sobre esse posicionamento do Abílio? Paulo, tem uns 4 pontos que devem ser realçados. O primeiro, quando o prefeito Abílio, prefeito eleito, fala que não vai entregar a Câmara, ele não tem poder nenhum sobre a Câmara. A gente precisa diferenciar as coisas, amigos. É claro que ele falou por falar e as pessoas que não têm familiaridade como funciona um parlamento acreditam. Veja, amigos, vamos traduzir em miúdos. A decisão da mesa diretora cabe única e exclusivamente ao conjunto de 27 vereadores que virão na legislatura que vem. Só cabe a ela. Esse é um ponto. Ah, mas o prefeito não vai entregar. O prefeito não apita nada lá dentro. Ele apita com seus representantes, com a sua base aliada dentro do parlamento. Fora isso, não. O segundo ponto. Eu ouvi já há algum tempo, durante o segundo turno aqui em Cuiabá, que um vereador havia falado que tem vereadores que foram eleitos pelas facções. As facções ajudaram. Amigos, vamos fazer uma outra observação. O vereador que falou isso, ele é um servidor.
é da Polícia Federal. Portanto, qual é o primeiro papel que ele deveria fazer? Pegar a denúncia toda e levar para a justiça. Por que isso, amigos? Porque senão ele prevarica. Isso é prevaricação, amigos. Eu posso falar isso porque eu não sou servidor federal, não sou servidor público. Eu não estou prevaricando, mas ele é um servidor público. Ah, mas eu não tenho prova, então não fala. A gente tem que esclarecer bem para as pessoas, entenderem como funciona. Um terceiro ponto, todos os prefeitos em Cuiabá, sem nenhuma exceção, assim como todos os governadores do estado de Mato Grosso e outros governadores, interferiram sim na disputa interna do parlamento. Todos eles. Mas tem alguns cuidados. O primeiro deles, os prefeitos todos interferiram de forma sutil. O Mauro Mendes, quando foi governador, quando foi prefeito, ele foi eleito em 2012 e assumiu no dia 1º de janeiro de 2013. Ele tentou interferir, sim, mas de forma sutil. Você perguntava para ele, o jornalista perguntava para ele, não vou ligar. Essa é uma decisão da mesa, da Câmara de Vereadores. Mas por baixo do pano, ele estava tentando interferir. Mas ele perdeu lá na Câmara Cuiabana. A gente não pode perder de vista que em 2013, o vereador João Emanuel, que teve a maior votação em 2012, foi presidente da mesa diretora. E depois deu um problema danado na questão do judiciário, que teve a mão de quem, amigos? Do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual José Riva. Então, genro dele. Ele disse com todas as letras, o João Emanuel disse para todas as letras, olha, o presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa foi fundamental na minha eleição à presidência da Câmara Cuiabana. Depois, no transcorrer, teve uma série de questões. O que eu estou querendo dizer que isso é ilegal, é imoral, amigos. Vamos traduzir miúdos. É ilegal. Essa é uma discussão interna. Só diz respeito internamente. Mas por que o prefeito, por que o governador, por que o presidente da República tenta interferir? Porque quem controla a mesa diretora, amigo, quem controla o parlamento, pode trazer um monte de obstáculos para o governante. Veja na Câmara Cuiabana, que se não me falha a memória, são 4 cargos. É o presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. A mesa diretora é, de fato, o executivo dentro do parlamento. Além de ser o executivo dentro do parlamento, além de administrar internamente a casa, ele pauta a sessão, o presidente. Lorenberg, mas aí, olha só, para a gente contextualizar mais a história toda, tem mais um vídeo aí, eu queria só, porque senão a gente não, é o último bloco aqui, então a gente não vai conseguir colocar pelo menos 2 aqui, em visita à Assembleia lá, esse que eu já falei, o prefeito de Cuiabá, o Abílio, disse, né, também hoje, aliás, hoje teve uma situação aqui seguinte, o segundo vídeo aí é o seguinte, o governador que está atualmente em exercício aí, o Pivetta, tem uma opinião que muito se assemelha à do Lorenberg aqui, ele abordou essa postura aí do prefeito eleito de Cuiabá, o Abílio Brunini, em relação à eleição da mesa diretora lá da Câmara Municipal. Pivetta comentou sobre sua participação limitada nas eleições municipais, ressaltando que cumpriu apenas o necessário no processo aí, e também avaliou que Brunini, no caso o Abílio, está agindo aí de acordo com o que considera essencial para o município. Vamos rapidão para esse vídeo aí, é bem curtinho, do Otaviano Pivetta comentando. Eu acho tão, para gente que não, nosso negócio é governar Mato Grosso. A minha participação na campanha de prefeito foi o mínimo necessário. Agora o Abílio foi eleito,
Ele está fazendo o que ele acha que tem que fazer e a gente tem que respeitar. O senhor acha plausível Eu o não vou executivo comentar. articular com o Oi? legislativo? O senhor acha plausível o executivo articular com o legislativo? Até um determinado ponto, sim. Né? Até um determinado ponto, sim. Agora, não pode avançar muito Obrigado, governador. nessa intervenção, porque os resultados nunca são bons. Esse é o Otaviano Pivetta, com quem eu tenho falado sempre, eu conversado com ele aqui pelo Zap, ou por telefone, né? Nós estamos costurando a vinda dele aqui ao Programa Opinião, nosso governador em exercício, Otaviano Pivetta. Ainda acerca disso aí, rapidão, tem o Júlio Campos também, que andou metendo o bedelho na conversa aí, e falou a respeito desse posicionamento aí do que eu estava vendo aí lá na Câmara, o posicionamento do Brunini, do Abílio Brunini. Vamos ver. Tem opinião sobre isso? Veja bem, não é que está interferindo. Há um grupo de parlamentares municipais de Cuiabá que estão desejosos em eleger um determinado vereador que não é nem do nosso partido, que não fez parte da nossa coligação, mas sim da coligação do Kenny, do Núdio, que é o pastor Jefferson. E há um grupo de vereadores simpático ao nome do Jefferson, entre os quais alguns vereadores ligados à nossa corrente, a União Brasil, ligado à corrente que apoia o Botelho e ligado à corrente que apoia o Kennedy. Então não há porquê. Assunto interno do Legislativo tem que ser discutido pelos vereadores, mas vocês... não por interferência do Executivo. Mas Toda vez que o Executivo interfere, fica parecendo que é a Câmara ou a Assembleia ou o Congresso um puxadinho do Executivo. Mas houve conversa, houve negociação, vocês receberam esse grupo de vereadores, houve uma reunião? Não, apenas conversas individuais de cada vereador com as lideranças que eles confiam. Não há assim uma reunião, nunca fizemos uma reunião nesse sentido. Poderemos até fazer se necessário, mas eu acredito que o deputado Abílio tem que entender que deste lado legislativo, correr solto lá, que é muito melhor do que qualquer presidente que assumir lá, vai ter um bom relacionamento, tem que ter um bom relacionamento com o Executivo. Perfeito. Está aí, portanto, o posicionamento de ambos, do Pivetta, também do Júlio Campos. E olha só, hoje o Abílio esteve lá, acho que foi na Câmara, não é? Que ele teve um bate-boca com o Jefferson, o vereador Jefferson. E, rapaz, o negócio é pesado. E aí eu estava vendo aqui, a gente tem 3 minutos para encerrar o programa aqui. Eu estava vendo, saiu agora há pouco no Mídia Jurs, uma matéria dizendo o seguinte: Câmara Municipal de Cuiabá aprovou em 27 de fevereiro deste ano uma moção de aplausos a Gilmar Machado da Costa. A moção foi proposta pelo vereador Pastor Jefferson Siqueira, do PSD, tem como justificativa o fato de esse homenageado aí ser um líder comunitário em um bairro de Cuiabá. Só que a manchete desta, não vou ler toda a matéria, Pastor Jefferson Siqueira, ele alegou, aqui ó, vereador homenageia membro de facção condenado por tráfico de drogas. Seria essa pessoa que recebeu a moção de aplauso aqui. Está no Mídia Jurs, essa matéria aqui, a isso que referiu-se aí o Abílio na discussão que teve. Tem um vídeo aí que a gente não vai colocar aqui agora, mas assim, tem tudo empírico ainda, no ponto de vista de ser fato realmente. Mas a preocupação existe, o Abílio falou, a questão das mamatas que ele está falando aí, que são empreiteiras ligadas a fulano, beltrano, ciclano, citou os nomes inclusive aí, não vou repetir aqui, e esse pessoal, existem 2 chapas lá, uma estaria esse Jefferson aí, Macrian, o Brito, mais um monte lá, e a outra que teria a gloriosa, que veio aqui, Paula Calil, sendo cabeça de chapa, a chamada chapa das mulheres, que seria, enfim. Está rolando isso por lá e a gente não sabe em que vai dar isso. Lorenberg, você tem 1 minuto para fechar o seu raciocínio aí, porque a gente não tem muito tempo. Como não temos mais tempo, vou pegar e emprestar as palavras tanto do Otaviano Pivetta, que tem uma experiência como prefeito de Lucas do Rio Verde,
e que foi até governador e prefeito de Várzea Grande, o ex-governador Júlio Campos. Ele fala, em outras palavras, sutilmente, o prefeito eleito pode tentar interferir sutilmente, sem dar declarações para a televisão, sem dar declaração para a imprensa, mas sutilmente tentar eleger um grupo da mesa diretora, como todos os prefeitos fizeram, que venha favorecê-lo, que venha ajudá-lo, que não venha trazer impedimentos ou obstáculos, até porque não se pode perder de vista, e aí não tem um tempo para explicar direito melhor, que a aliança do Abílio Brunini só elegeu 4 vereadores. Em tese, tem 23 na oposição. Daí a sua briga para trazer para a base aliada o maior número de vereadores. Beleza, queria continuar prosseando sobre isso mais. Aliás, foi um erro de ter colocado isso no começo do programa para a gente falar mais sobre o assunto. Mas, enfim, a gente tinha muitos assuntos para falar. Eu agarrei falando do livro aqui, mas a gente continua amanhã falando mais sobre Câmara Municipal, porque o Ildes Taques, vereador eleito, estará conosco pelo PSB. Estará conosco aqui amanhã, ao vivo, o Ildes Taques, na TV Pantanal. Até amanhã, Lorenberg. Até amanhã. Um abraço, fica bem, fica com Deus também.